Vamos dar continuidade aqui às aulas de Geografia com o professor Paulo Mendes. Projeções cartográficas, é isso mesmo? Então, Mike, tudo bem? Salve, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui, no canal da Escolha Educação. É sempre muito bom tê-los conosco. Eu estou trabalhando agora aquela segunda parte das aulas de cartografia. Na primeira parte, fiz lá uma aula sobre leitura de mapa, como interpretar adequadamente um mapa, trabalhando a questão de escala, trabalhando a questão da legenda, trabalhando de maneira, resolvendo alguns exercícios. Então, assim, está publicado lá numa das aulas sobre esse tema. E agora vou dar sequência, falando sobre as projeções cartográficas, projeções que também são bastante cobradas aí em alguns vestibulares. E aí é importante ter aquela noção básica que você vai lá, já pega e já resolve o exercício, consegue tirar da sua frente um tema que não é, para alguns não é nada complicado. Para outros, às vezes, tem um pouco de sofisticação. Mas tenta entender aqui comigo que nós vamos resolver isso de forma tranquila. Então é isso aí. Se você está acompanhando essa aula, dá um like, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito. Recomenda esse canal para alguém que está precisando aprender mais sobre geografia, filosofia, sobre matemática, física. Todas as terças acompanhe nossas lives às 20 horas, temas de educação. E com certeza vão te ajudar a pensar melhor o mundo da educação, a universidade, o acesso, as políticas de educação. Então a gente precisa dessa fortalecida aí. Vem com a gente. Salve, pessoal. Mais uma vez, eu por aqui, professor Paulo Mendes, trabalhando com as projeções cartográficas. Então, você, espero que você tenha acompanhado comigo a aula anterior, estava falando lá sobre leitura e interpretação de mapas, agora nós vamos olhar sobre como os mapas são feitos, tá? Então, bora para o primeiro item, ó. Quando a gente está falando de projeções cartográficas, nós estamos falando de operações que são realizadas para projetar, ou seja, para transformar algo que é esférico num plano. E todas as vezes que eu pego algo que, eu tenho duas figuras geométricas diferentes, ou seja, eu estou olhando para uma esfera, eu vou jogar para um plano, a primeira constatação que eu tenho e que você também tem que ter, e com certeza, sem dúvida, é que haverá uma distorção. Então, assim, toda e qualquer projeção, ela vai apresentar uma distorção. Então, basicamente, eu vou voltar um pouquinho, pedindo desculpas, Vou voltar um pouquinho, porque basicamente nós teremos aqui, ó, o mais comum, o mais usual, a projeção cilíndrica, a projeção azimutal ou plana, e, de maneira bem menos usual para a gente aqui, no hemisfério sul e tal, a projeção cônica, tá? Mas lá no final, além dessas três, eu vou apresentar algumas outras. Então, o grande desafio de toda e qualquer projeção cartográfica, qual é? Reduzir as distorções sobre área, sobre tamanho, sobre distância. É isso. Então, vamos lá. O que é uma projeção cilíndrica na realidade? É aquela ideia de você envolver o globo terrestre, como se fosse um cilindro, e a partir daí você vai fazer com que aquelas linhas dos meridianos e os paralelos tenham contato com essa superfície. Então, ó, a linha do Equador é a única coordenada que mantém a dimensão original. A partir do momento que eu me distancio do Equador, seja para o norte ou seja para o sul, o que é que vai acontecer? Vai aumentando a distorção. Então, a projeção cilíndrica, ó, nessa faixa aqui, que é aquela faixa equatorial, nós vamos ter uma baixa distorção. A linha do Equador seria o único ponto em que não haveria aí nenhuma distorção. Mas os outros pontos, eu vou tendo uma distorção. Aí você fala assim, opa, essa projeção ela é muito utilizada por nós. Então, se ela é muito utilizada por nós, quando eu quero calcular distâncias entre os pontos ou distâncias entre os lugares a partir dessa projeção, quando eu estou numa média latitude ou quando eu estou numa alta latitude, essa projeção não é a mais adequada, ou, se você quiser, dito de outra maneira, ela é a mais inadequada. Muito bem, aí eu olhei aqui, ó, projeção cilíndrica, o que nós vamos ter? É uma projeção cilíndrica conforme, ó,
Aí eu peguei aqui o Brasil a partir de referência. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. A Groenlândia, ela tem por volta de 2 milhões de quilômetros quadrados. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é por volta disso, né? Só o Brasil tem mais de 8 milhões e meio. Se nós reportarmos a Groenlândia aqui, colocarmos em cima da América do Sul, né, nós vamos perceber que, assim, né, o tamanho da Groenlândia está muito superior, por exemplo, ao tamanho do Brasil. Né? Então, a distorção é gigantesca nesta, né, área de alta latitude. O mesmo vai acontecer aqui em relação à Antártida e por aí vai. Mas a gente já olha para isso. A projeção cilíndrica, né, aquela que a gente mais utiliza, é a projeção cilíndrica de Mercator, que ela é chamada de projeção conforme, ó, conforme, de acordo com a forma. Então, nesta projeção, né, ela não se preocupa com as áreas ou com as distâncias, e sim com as formas. As áreas aqui e as distâncias na linha do Equador, ok, né, mas à medida em que eu me distancio, as distorções são muito ampliadas. Ok? Então, o mapa mundi de Mercator, ó, seria esse mapa aqui. Nesse caso específico, eu peguei um mapa ainda, né? Naquele momento em que o mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, que é aquele período lá da chamada Guerra Fria. Mas não é esse o objetivo. Lembrando, os mapas apresentam visões de mundo. Os mapas apresentam ideologias. Tá? E na medida em que eles apresentam formas de pensar, eles podem trazer mais ou trazer menos informações, eles podem nos ajudar mais ou nos ajudar menos, dependendo daquilo que queremos. Ok? Fui adiante, ó. A projeção cilíndrica. Tem uma projeção cilíndrica que é chamada de equivalente. Então, Arno Peters era um historiador alemão, né, que lá nos anos 60, nos 70 do século XX, ele faz o quê? Ele propõe um mapa em que ele vai manter a proporcionalidade das áreas, ou seja, né, o tamanho real, né, em relação aí, né, uma proporção entre, né, o tamanho real e a representação. E aí, é claro que assim, ao propor isso, a projeção cilíndrica de Peters, ou também chamada de projeção equivalente, você vai ter essa equivalência. Só que não dá para eu fazer um mapa, né, não dá para eu fazer um mapa, né, que fique igual àquele que a gente está acostumado. Ou seja, igual a projeção cilíndrica de Mercator, igual a projeção cilíndrica conforme. Aqui é uma projeção cilíndrica equivalente. Veja que as áreas vão corresponder ao real. E aí, nessa questão das áreas corresponderem ao real, nós vamos ter o quê? Um destaque maior no mundo. Eu falei que eu peguei, né, naquele outro mapinha. Eu tinha pego um mapa falando de primeiro mundo, que era uma projeção conforme. Agora eu peguei um mapa mundi, também na projeção de Peters, também no mesmo período, ou seja, do período da Guerra Fria. Então aqui, ó, você tem um destaque para os países menos desenvolvidos, ou na época chamados aí de terceiro mundo. Então, na questão ideológica, a projeção, vou voltar aqui para você ver, ó, a projeção cilíndrica conforme do Mercator é chamada de projeção eurocêntrica, tá? Esta projeção cilíndrica equivalente do Peters, ela é chamada de uma projeção, né, terceiro mundista, ou seja, ela dá destaque para os países do chamado terceiro mundo. Essa projeção do Peters, na realidade, ela já tinha sido concebida, né, lá no século XIX pelo James Gall. Ele só retoma, né, e é porque ele achava que naquele momento, né, a cartografia ela poderia servir como uma forma também de questionamento dos contextos sociais, políticos, mas principalmente, né, num aspecto ideológico, para que a gente pudesse ter uma discussão mais ampla. Estou falando dos anos 70, né? Anos 70 é aquele período também que o mundo passa a discutir o conceito de subdesenvolvimento. Alguns autores vão falar que subdesenvolvimento era uma etapa. Então, se eu sou subdesenvolvido hoje, eu vou chegar ao desenvolvimento depois, né? E tem uma galera que vai dizer o seguinte, opa, subdesenvolvimento não é uma etapa, pode ser uma condição. E se a minha relação com, né, o outro, na chamada divisão internacional do trabalho, não mudar, eu não vou conseguir me desenvolver. Essa discussão ela vai repercutir em todos os setores da sociedade e na cartografia também. Eu espero que, né, tenha ficado um pouco claro aqui para você. E aí, então, ó, vamos lá, testando o seu aprendizado. A Unicamp, em 2005, ela trouxe essa questão, ó.
Segundo a projeção de Mercator, né, então está dizendo que um sistema de projeção foi criado em 1569 com o objetivo de facilitar as navegações. E aí está dizendo na letra A, né, segundo Mercator, em quais porções da Terra representadas no mapa não ocorrem distorções. Opa, simples, ó, linha do Equador. E onde as distorções são mais acentuadas? Altas latitudes. Simplifiquei, foi embora. Eu acho até que já coloquei aqui, ó, tá, a resposta. Aí na letra B, a projeção de Mercator é um exemplo do grande desenvolvimento da cartografia no século XVI. A que contexto histórico e econômico está associado esse desenvolvimento da cartografia? Vamos lembrar um pouquinho, né? E vai ter uma aula aí no canal falando sobre isso, uma história do pensamento geográfico até a ciência geográfica. Mas tem aquele período ali da Idade Média, feudalismo, em que o conhecimento ficou muito reduzido, porque a vida das pessoas se traduzia nos limites do feudo. Nesse caso, século XVI, a gente tem o quê? Expansão marítima europeia. Então, há uma necessidade cada vez maior, né, das cartografias dos diversos lugares para que outros grupos ou que mais grupos pudessem chegar, né, nas rotas comerciais ou pudessem chegar mais rapidamente aos outros pontos do planeta, ok? Então, aí está pedindo, ó, a que contexto histórico? O contexto das grandes navegações, ok? Então, o desenvolvimento das grandes navegações, descobertas de novas áreas, surgimento de colônias, né? E por aí vem essa ideia de necessidade cada vez maior de abastecer um mercado que estava em crescimento. E a letra C, ela está pedindo uma coisa específica. Agora vem aquele seu conhecimento, né, sobre projeções cartográficas. Ó, o mapa indica 3 possibilidades de rotas marítimas entre Montevidéu, no Uruguai, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Tá? Então, tem uma possibilidade A, uma rota B e uma rota C possíveis. Qual das 3 rotas é a menor? E aí está pedindo para você justificar a sua resposta. Veja que aqui, ó, na medida em que ele está ultrapassando, né, as 3 rotas estão, tá, fora da linha do Equador. Então, as 3 rotas apresentam neste mapa uma distorção. Aí a grande questão é, qual é a rota, né, que está mais distorcida aqui? Ah, você fala, opa, ficou fácil, é a rota C. Então, quando você pega a rota C, seria, né, a menor. Por quê? Porque quando eu corrijo a distorção, ela vai se apresentar a mais adequada. Então, ó, projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, o globo está, né, nesse caso aqui, ó, ele vai distorcer as áreas polares, escondendo o fato de que a Terra foi, né, aquela ideia de aberta em gomos, esticados no sentido leste-oeste. Então, nessa rota C, né, você teria o quê? Opa, está muito distorcido, você corrige a distorção. Então, vamos imaginar que você me disse aqui, ó, eu estou chutando, não faço a menor ideia da distância, né, básica. Mas se eu medir aqui, deu 10 centímetros. Aí medi essa rota, né, A deu 10 centímetros, e a rota B deu 10 centímetros. Ora, nessa daqui, quando eu corto a distorção, ela vai se tornar, né, menor. Ok? Muito bem. Aí eu vou para a projeção cônica. O que é uma projeção cônica? Ué, bom, ela está dizendo aqui, ó, é aquela projeção que é mais utilizada para representar áreas da zona temperada. Então, na projeção cônica, somente um dos hemisférios ele pode ser cartografado, né? Conforme a figura está mostrando, ó, se eu estou olhando de cima, eu não conseguiria, minha vista não conseguiria atingir nada que estivesse além do Equador. Então, a parte sul do globo eu não conseguiria visualizar. Da mesma maneira, se eu estivesse projetando a partir do sul para o norte, eu enxergaria até um determinado ponto, né, desta região do Equador. Depois eu já não conseguiria enxergar mais. Então, aqui, ó, olha como fica a figura. Então, ó, a distorção nesta projeção cônica, ela vai ser alta, né, na área próxima do polo, ela vai ser alta na área próxima ao Equador. E ela vai ser baixa nas médias latitudes. Então, aquelas áreas próximas ao Trópico de Câncer, aquelas áreas próximas ao Trópico de Capricórnio, elas serão bem representadas. Aí você já sabe também de uma outra coisa importante, né? Bem importante, que é necessário destacar aqui. Como no hemisfério sul, nós temos uma menor quantidade de terras emersas em comparação ao hemisfério norte,
para a gente, no Hemisfério Sul, não faria o menor sentido o uso dessa projeção cônica, porque ela representaria áreas muito reduzidas, né? Na Europa, em algumas áreas da Europa, em algumas áreas dos Estados Unidos, essa projeção faria muito mais sentido, tá certo? Por fim, nós vamos para a última projeção aqui, né, que é aquela projeção que é chamada de plana, mas ela também pode ser chamada de tangencial, ela também pode ser chamada de azimutal, ou ela também pode ser chamada de poder. É uma projeção feita a partir do quê? Do contato de um plano sobre a superfície, né? Então, ó, veja só, a ideia, eu vou projetar a partir ou do Polo Norte ou de qualquer outro ponto. Então, os meridianos, eles vão aparecer sempre como as linhas retas, né? Linhas retas que partem do centro do mapa. E os paralelos surgem como círculos, né? Que estão aparecendo aqui, ó, tá? Os dois. E aí, nesse caso, né? Eu vou ter a partir do ponto de partida, né? Uma distorção baixa que vai acentuando na medida em que eu estou me distanciando. Mas na prática, essa é uma projeção que normalmente ela é mais utilizada, né? A técnicos das áreas de navegação, da área de aviação, tá? Então, ó, olhei aqui, estou projetando, essa projeção está pegando a Antártida como referência. Veja como é que é, ó, o desenho do continente antártico, né? Ou da Antártida, como você queira, ok? É essa a representação. Então, quando a gente está acostumado aí com a projeção, seja, né, cilíndrica, conforme, que é a do Mercator, que é a que a gente mais usa, seja, né, a cilíndrica equivalente, né, que é a projeção lá do Peters, a gente não vai estar visualizando esse território dessa maneira. Aí vem um exercício, né, básico. Ó, essa projeção, ela pode ser equidistante. Então, equidistante, o nome já diz, né? Igual. Então, é aquela que mantém a igualdade das distâncias, ou seja, a partir do centro do mapa, todas as distâncias são verdadeiras. Então, se a partir do centro do mapa as distâncias são reais, essa é uma projeção muito utilizada para finalidade geopolítica. E aí eu coloquei um mapinha aqui, né, com a rede global das bases da Marinha dos Estados Unidos, né, imaginando que nessa escala, se 1 centímetro aqui vale 2.000 quilômetros, quando eu pego aqui, né, uma régua, e vou medindo a distância entre esses pontos, ó, na medida em que eu multiplique pela escala, eu vou ter a distância real entre esses elementos, né, corrigindo a questão das distorções, ok? Aí entra a anamorfose. Então, o que é anamorfose, né? Tem alguns mapinhas aqui, ó, esse aqui foi feito pela Folha de São Paulo lá na década de 90, nossa, muito antigo, né? E esse outro aqui também está lá, né, mais ou menos nesse período. Um está mostrando a população mundial, nesse momento, o outro está mostrando a riqueza das nações. Então, o que é uma anamorfose? É uma figura que, na prática, ela vai ser disforme, ela vai ser irregular, né? Mas que ela vai trazer o quê? Ela vai destacar um tema específico. Então, né, nesse caso, a população mundial. Quem tem as maiores áreas aqui? Os países com as maiores populações. Hoje, 2024, né, a Índia teria que ter um território maior do que o da China, já que está se falando de população, e em termos de população absoluta, a Índia já ultrapassou a China, tá? Mas olha só, né, era a ideia de China, Índia, depois nós teríamos lá os Estados Unidos, né? Depois a gente viria aqui para a Indonésia, depois iria para o Brasil. E mesmo o Brasil, por exemplo, já perdeu a posição lá de quarto país mais populoso do mundo, né, para países como o Paquistão e para a própria Nigéria. Bom, olhando para algumas anamorfoses, armas nucleares em 2017. Veja que alguns países do mundo vão se destacar aqui, em específico Estados Unidos e, né, 2017, Estados Unidos e Rússia, ok? América do Sul quase que desaparece. Quando a gente olha para gastos militares, olha que coisa interessante, né? Os Estados Unidos com elevadíssimos gastos militares, a Europa com grandes gastos militares, né? Aí você tem aqui, ó, a China já vai ganhando um contorno diferente desse, né, sentido. E aí tem até uma situação aqui que vale a pena de estar observando, que é a ideia da Península Arábica, né, que ela começa, assim, a Arábia Saudita, por exemplo, né, ela começa a ter um destaque nesse processo. Mas veja, ó, a África está quase que, né, aliás, aqui é a América do Sul, aqui é o continente africano, nesse item de armas,
basicamente inexistem. Quando eu olho para os gastos militares, aí já começa a ter, né, um outro tamanho. E quando eu olho para o outro lado, países exportadores de brinquedos, aí você fala assim, por quê? Porque a ideia está pegando o quê? Opa, a ideia está pegando aqueles lugares que são, né, o que apresenta mão de obra barata, e na medida em que apresentam mão de obra barata, se tornaram espécies de fábricas do mundo. Olha aqui, índice de desnutrição, né, crianças abaixo do peso. Dá uma olhada, né, no sul e no sudeste da Ásia, como é que isso é presente, e, obviamente, como é que isso é presente no continente, né, africano. Bom, olha lá, ó. Diferentes formas do Brasil, divisão política, aí eu olho aqui para a agricultura familiar, aí eu olho aqui para o PIB, aí eu olho para a mortalidade infantil, aí eu olho para a população, para a produção agrícola, para a densidade, né, em termos populacionais e para o número de veículos. Galera, a anamorfose é muito utilizada por alguns meios de comunicação, como jornais, né, para destacar um determinado assunto, mas ela não é feita em escala. A anamorfose não serviria, por exemplo, para eu calcular a distância entre um lugar e outro. Ela serve para, né, expressar o volume da informação que eu quero naquele momento, dentro daquele tema. Né? No caso aqui, ó, agricultura familiar. Veja, ó, a agricultura familiar ela está presente, basicamente, né, em todas as regiões do Brasil. Mas no centro-oeste, ela basicamente inexiste. Por outro lado, ó, né, a produção agrícola, quando você olha, veja a produção agrícola do sul do Brasil, veja a produção agrícola do sudeste, veja do nordeste, né, e veja aqui, ó, do centro-oeste como vai se destacando, certo? É essa a ideia da anamorfose. Bom, para caminharmos para o fim, né, eu disse a vocês, lá no começo da aula, que toda projeção, ela vai apresentar um problema, que é o problema da distorção, ok? Então, algumas vão distorcer a área, outras vão distorcer a forma, outros vão distorcer, né, o tamanho, ou seja, as distâncias aí. Então, nesse sentido, né, nós temos algumas projeções que vão tentar fazer o quê? Melhorar, né, esse processo, ou seja, diminuir a distorção. Só que aí os mapas eles vão ficar também um pouco diferentes. Então, nesse caso, né, a projeção de Robinson ela é chamada do tipo intermediário. Ela não é nem equivalente nem conforme. Ela se mantém mais ou menos as formas e as proporções, ok? Aí eu tenho uma projeção diferentemente, né? Assim, a gente estava olhando lá para as projeções, né, cilíndricas, a do Moivard, ela também é, né? Ela é uma projeção cilíndrica, só que ela é uma equivalente convencional. E aí você tem o quê? A Terra está colocada aqui, ó, dentro de uma elipse, e ele não consegue resolver esse problema das distorções nas áreas de altas latitudes. Mas você tem, pelo menos, toda a área projetada por aqui. Tá? Seguindo para a gente avançar. A projeção de Good, né, que é uma projeção descontínua. Então, essa descontinuidade ela é feita basicamente para tentar fazer o quê? Para cortar, né? Para você eliminar estas áreas de distorções. Então, você tem uma projeção descontínua, pois ele tenta eliminar várias áreas oceânicas, ele tenta tirar a distorção nestas áreas oceânicas, tá? E aí você tem uma proximidade maior com o real. Ela ficaria mais ou menos desta forma aqui, tá? Então, você vai tendo, tá? Ele, ao colocar os meridianos centrais da projeção correspondendo aos meridianos, né, quase centrais dos continentes, ele tenta resolver a questão da maior exatidão. Eu falo para a verdade para vocês, eu não conheço muitos mapas aqui, né, que utilizem essa ideia. Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2016. E aí está dizendo assim, ó, a projeção de Mercator ela é a mais utilizada em mapas na atualidade, devido à sua pequena distorção em todas as áreas do mapa. Aí você já sabe que está incorreto. Tá? A projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica, conforme se distancia do Equador, a distorção aumenta. Na projeção de Good, há uma representação focada em todas as áreas da Terra. Não há distorções, né, nos oceanos. Aliás, não há distorção dos oceanos em relação aos continentes. É incorreto. Ela deforma os continentes, valorizando aí as áreas continentais. Então, ela vai tirar, né, os gominhos ali vão sair dessas áreas continentais. A número 4, na projeção de Moivard, os paralelos são curvos, como a linha do Equador, né, por exemplo,
Isso faz com que as regiões mais polares sejam melhores representadas nos mapas, né, com esta projeção. Também está incorreto. Então, na projeção de Mulvey, os paralelos são retos e os meridianos são curvos. Bom, e aí então, as outras duas afirmações, elas são corretas, né? A projeção plano azimutal pode ser feita em qualquer ponto da Terra sobre um plano tangente. É utilizada para representar regiões polares e o emblema da ONU. Né? No caso específico, a ideia da projeção azimutal para o símbolo da ONU é a ideia de neutralidade, né? Para dar a ideia de que assim, eu estou projetando a partir do polo, então o polo não está dividido em países, e a partir daí a ONU, então, se colocaria como uma entidade que não privilegia nenhum país. Essa é uma discussão real, essa é uma discussão que existe. Portanto, o símbolo da ONU, né, vai obedecer essa lógica. E a projeção de Peters, né, de 1973, é uma projeção cilíndrica, e nela há uma distribuição dos paralelos com intervalos decrescentes, desde o Equador até os polos. Então, são corretas aí a 8 e a 16. Eu coloquei mais alguns exercícios aqui, galera. A gente vai, né, rapidinho. O problema básico das projeções cartográficas, né, conforme a UERJ aí está colocando, é a representação de uma superfície curva em um plano. Então, ele está dizendo aqui, ó, pode-se dizer que todas as representações de superfícies curvas em um plano envolvem extensões, contrações que resultam em distorções ou rasgos, ok? Esse é um texto, né, adaptado lá do IBGE, né, do livro sobre noções básicas de cartografia. Para propósito específico de reduzir as distorções tanto de forma quanto de área, então forma e área, os resultados mais adequados são alcançados pela seguinte projeção cartográfica. E aí vem a pergunta para você, né? Então, qual das alternativas abaixo vai apresentar essa situação? E aí a gente tem essa situação aqui, né? Que é uma projeção, na realidade, assim, você vai estar trabalhando tanto com a de Robinson quanto com a projeção de Mulvey, mas que vão estar lidando com essa ideia de que, né, eu vou tentar reduzir aquela ideia de projeção intermediária. Aqui a gente tem uma projeção cilíndrica, né, equivalente. Aqui a gente tem uma projeção cilíndrica conforme. E aqui, né, a gente tem uma projeção que vai estar indo para o nível das projeções interrompidas, ok? Muito bem, então, Robinson é do tipo intermediário, nem equivalente, nem conforme, e ele mantém mais ou menos as formas e proporções. Então, ó, os resultados mais adequados, né? Não são 100% adequados, mas são os mais adequados. Aí o Enem, 2001. Existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra. Os planisférios de Mercator e de Peters, tá, são atualmente os mais utilizados. Apesar de usarem projeções, respectivamente, conforme, de acordo com a forma, equivalente, de acordo com a área, tá, ambas utilizam como base da projeção o modelo. Tá? Então, qual é o modelo aqui? Aí você vai falar, opa, a ideia qual é o modelo? É aquele modelo chamado de cilíndrico. Então, é uma projeção cilíndrica, alternativa C, né? Bem tranquila. E aí, para fechar, né, fechando, a FATEC está dizendo aqui, ó, testando seu aprendizado sobre, né, a cartografia, mapa mundi e projeção de Peters. Nesse caso específico, né, a projeção de Peters está como orientação aqui para o sul. Ela não está projetada para o norte, tá? Para o sul. O que mudou? O desenho. Então, ó, o erro está no fato dele ser representado de modo invertido? Não, gente, não existe nenhum erro, né, em você representar um mapa, né, de um modo invertido, até porque o que vai acontecer? As referências, elas permanecem, né? O que mudou foi o seu desenho, não a Terra, né, porque o mapa não é a Terra, ele é uma representação feita a partir da ideia de alguém. Nenhum dado está correto, também pode esquecer, né? Os dados estão corretos, você tem distorções em relação, no caso da projeção, né, de Peters, a gente tem aquela distorção em relação à forma, tá? Você não tem uma distorção em relação ao tamanho. A forma e o traçado dos continentes está mantido, mas o erro está no fato do mapa ser apresentado invertido. Não tem erro, já falei. E aí, então, a letra D. A proporção entre as áreas dos continentes corresponde à da realidade, apesar de comprometer as suas formas. É isso, né? Você tem
alguns lugares que ficam mais afunilados. É a letra D. Ok? É a alternativa correta. E aí a letra E, por que não é ela? Porque ela começa dizendo assim, né? Ó, todos os dados são fiéis à realidade. E, portanto, a proporção entre as áreas, as formas dos continentes e as distâncias, né, entre todos os pontos da superfície terrestre são reais. Tá? Então, não são. Fechou agora um último da FUVEST. Ó, polo de decisão, o esboço do centro, né, mundial em relação de dominância. E aí está dizendo, ó, a partir dos seus conhecimentos sobre as projeções cartográficas, aí, analisando o que foi utilizada no mapa em questão, você pode inferir que ela é de Mercator? Não, ela é uma projeção polar, né? Tem como referência aqui o polo. Então, é uma projeção polar adequada para as representações geoestratégicas e geopolíticas, certo? Fechei, mais uma aulinha cumprida aqui. Então, ó, meu pedido para você, o nosso trabalho aqui na Escolha, ele é um trabalho 100% voluntário. Já que você chegou até aqui, né, dá uma força para a gente, divulga essa aula, né, para os seus amigos, né, convide as pessoas aí para se inscreverem no nosso canal, né, e quanto mais gente tiver acesso a isso, para nós será sempre um grande, mas um grande mesmo privilégio. E se você quiser e puder, dialoga com a gente aí, né, nos comentários dos vídeos, isso vai nos ajudar. Valeu? Então, espero contar contigo para a divulgação da aula, espero contar contigo, né, para seguir aqui o canal e espero contar contigo nesse diálogo. Muito obrigado, espero que tenha, né, te ajudado e vamos em frente. Abraço.